Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, porque movimento é vida. Olá pessoal, que maravilha estarmos juntos nesse projeto maravilhoso. Eu estou muito feliz desse programa. Esse tem que ser um marco, né? É o 001 do nosso Localcast. E temos certeza que realmente vai ser mais ou melhor, um programa diferenciado, onde você vai aprender, você vai sorrir, você vai conhecer pessoas e você vai se inspirar. Esse realmente é o desafio, nosso objetivo do Localcast. E, claro, que você realmente, aí do outro lado, possa ter a consciência do quão importante é esse cuidado da saúde e trazendo também uma pitada de reflexões da essência do ser humano, que é a parte da espiritualidade. E aí, tá pronto? Vamos juntos nessa? O Localcast, ele tem um patrocínio da AMEC, Multimarcas Feminina. Queria já deixar aqui um agradecimento à AMEC por trazer esse patrocínio conosco, estar conosco nesse projeto, acreditando desde o início. Queria também fazer um agradecimento especial à Chessu. Chessu, ela é uma loja que fica aqui no Solar de Brasília, pertinho, para quem mora aqui em Brasília, que é uma loja de sapatos, bolsas e acessórios femininos. E queria também fazer um agradecimento especial à Biomagistral Farmácia de Manipulação. Biomagistral também é parceira aqui do nosso Localcast, patrocinadora do Localcast. E nós temos também um agradecimento especial para a Authentic Nutri, que é de soluções completas para a saúde e beleza. E hoje eu estou aqui cercado de mulheres inteligentes, mulheres elegantes, o que me dá realmente uma responsabilidade para subir o tom. E antes da gente começar, olha só, convidado aqui não sai de mãos vazias. E eu queria presentear aqui dos nossos patrocinadores. Olha só, gente, já começando o programa com presente. Olha, tem aqui um presente. Olha o reforço positivo, gente. Coisa boa. Aqui, muito obrigada. Danusca, um presente aqui da nossa parceira Chessu. Chique. Lívia Vilela, você também ganha presente. Sempre nos surpreende. Que coisa boa. Eu estive lá na loja essa semana. Muito bom. Ó, e não para não, né? E não para não. Aqui você vai também receber um presente da Biomagistral. Aqui ninguém sai de mão vazia, Biomagistral sempre parceira. Presente aqui no Localcast. Danusca também, um presente da Biomagistral. Uau. Lívia Vilela, um presentinho também da Biomagistral. Aí você está pensando aqui, será que parou? Não parou não. Nós temos aqui, ó, 3 situações aqui. Aqui da Authentic Nutri, nós temos 3 produtos especiais. Desses aí eu já posso falar porque eu uso. Maravilhoso, né? Eles são muito bons. NutriShape, NutriVigor para dar uma energia e esse NutriBlend, que é um complemento que tem colágeno, vitaminas, minerais, ácido hialurônico, espirulina. Então eu vou começar aqui, Karina, como estamos no sentido? Karina, você escolhe o seu. Pronto, está aqui, ó. Eu quero os 3. Isso. Tem que escolher, né? Tem que escolher. Tem que escolher. Eu vou querer o complexo, NutriBlend. NutriBlend, pronto. Aqui, o NutriBlend está para você. Isso. Se for querer o NutriVigor. NutriVigor, ótimo. Lívia Vilela, está aqui o NutriShape, patrocínio aqui da Authentic Nutri. E nós temos também mais um detalhe final, porque agora é o seguinte, você vai sair daqui e você vai levar para colocar na sua estante para você dizer assim, eu estive nesse momento, eu estive no Localcast. Aqui é um presente especial. E vai ter que abrir para mostrar. Gente, Isso, vai ter que abrir para mostrar. Aqui é desse jeito. Ai, que gracinha. Muito bom. Dá uma olhada. Então, esse é o nosso Localcast, começando com tudo. Os convidados vêm. Quem quiser vir no próximo, já deixa aí o comentário. Muito Fica a bom. nossa marca. me a leve. gente esteve Isso, já coloca na As estante. pessoas vão querer participar, tá, gente, do Localcast. aqui. Que legal, parabéns. Essa aqui nem eu conhecia. Tá vendo? Uma surpresa, né? Muito bacana. Obrigada. Linda. Adorei, gente. Muito bem, muito obrigado. Sejam muito bem-vindas aqui. Eu estou com a Lívia Vilela, estou com a Danusca, estou com a Karina. E a gente já vai começar o nosso aquecimento, porque assim como acontece aqui na modalidade local, aqui o programa vai ter 3 momentos e nós vamos fazer justamente o aquecimento. E o aquecimento eu já vou logo conversar com a minha amiga Danusca.
perguntando que ela é psicóloga, mas eu quero já te fazer uma pergunta aqui, Danuska. Tá bom, vamos. Me fala aqui um pouco sobre a sua área de atuação, tá? Onde tudo começou para você e como foi o primeiro passo da sua jornada que culminou na profissional de referência que você é e com um currículo tão relevante. Conta aí pra gente. Obrigada, que isso. Vou contar aqui olhando para o público. Então, eu sou psicóloga, atualmente com especialização em sono, trabalho com insônia, fazendo de fato as pessoas dormirem melhor e muitas vezes retirando o medicamento do sono. E juntamente com uma abordagem chamada MDR, que é com reprocessamento de experiências traumáticas. E é bom falar do começo, né? Eu gosto muito do meu começo, porque eu comecei sendo estagiária no HUB, com grupos de insônia e apneia do sono. E foi onde eu aprendi sobre o sono. Na faculdade não se ensina sono, e eu tive a oportunidade de aprender sono ainda na faculdade, fazendo estágio voluntário lá. E eu acredito muito que foi Deus quem me conduziu, foi conduzindo o meu caminho até então. Hoje no Brasil existem em torno de 30, 40 no máximo psicólogas com a certificação em sono, então nós somos poucas certificadas. E eu tenho a oportunidade muito grande de realmente ajudar as pessoas a dormirem melhor, que é algo tão necessário, né? Quem dorme mal sabe tanto que isso faz diferença. Então vejo muito o dedo de Deus nessa minha condução. E quero compartilhar com vocês um projeto que eu tenho vontade no meu coração, de depois de 18 anos, tem 18 anos que eu me formei, tem 18 anos que eu trabalho com sono, e agora eu vou começar agora nesse ano, um projeto que eu quero fazer novamente, voltar a fazer oficina de insônia no Hospital Público em Brasília, para poder fazer voluntariamente atender as pessoas que estão com problema para dormir. E depois vocês vão saber um pouquinho mais desse projeto. Legal. Que maravilha. Então é uma caminhada. E o sono é a base, né? É a base. Alimentação, sono e exercício físico, né? É verdade. Essa é uma base para a saúde, para uma boa saúde física. Então, realmente, a gente precisa dormir bem. Que maravilha. Muito bem-vinda, tá, Danuska? Obrigada. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E aqui ao meu lado nós temos aqui a Karina. Karina, me conta um pouquinho do direito à psicologia. A pergunta é, qual foi a chave da virada? E conta um pouco da sua história e, principalmente, qual lição você tem tirado de tudo que você tem vivido, Karina? Meu Deus, olha só. São muitas perguntas e perguntas muito importantes, assim, profundas, né? Porque aí você pega o aspecto geral realmente de toda a minha história. Então, eu venho de uma família de servidores públicos e sempre com aquela pressão, você vai ter que ser também uma servidora pública, fazer direito. Brasília, querendo ou não, a gente mora numa cidade que respira, né, o serviço público. E aí eu me deparei, de repente, no momento da minha vida, de fazer um vestibular, passei tanto para psicologia quanto para direito. E aí eu pensei, minha irmã naquela época estava fazendo direito, e eu falei, nossa, não, eu vou escolher qual agora? Eu não tinha isso muito bem esclarecido, mas eu sabia, se eu tinha feito vestibular para psicologia, então já sabia mais ou menos o que gritava ali dentro, né? Mas aí todo mundo falando, né, da minha família, psicologia você não vai ter dinheiro, você não vai por esse caminho, não, faz direito. Fui lá eu fazer minha faculdade de direito. Passei pelo processo do curso, mas sempre com aquela inquietação. Sabe? Será que realmente é isso? Será que é isso realmente que eu quero e tal? Fiz o curso, sempre me dediquei, muito dedicada, mas aí aconteceu a questão da pandemia. Aí foi aonde aconteceu, foi essa chave, né, que virou. Pensei assim, meu Deus, realmente eu estou fazendo o que eu gosto? Realmente esse chamado assim que tem para mim na minha vida? Eu me deparei com várias inquietações. Eu acredito que o mundo inteiro parou, as pessoas ficaram mais reclusas, então elas tiveram mais tempo para pensar em si, né? E realmente eu comecei a pensar nesse aspecto assim mais interno, e foi aonde eu falei, não, vou voltar atrás desse processo. Na época eu estava também fazendo terapia, o que me ajudou muito. O autoconhecimento, ele ajuda bastante. Então foi aonde eu falei, não, eu vou agora fazer essa opção pela psicologia, porque me bateu isso muito forte. É claro que, imagina, gente, eu não sei se você que está aí em casa,
nunca se deparou com isso. Imagina, eu aos 45 anos, segundo tempo, né? Já com uma carreira consolidada, assim, como advogada, na área do direito. E você ter que fazer uma escolha. Então, aquilo dali mexeu muito comigo, sabe? E aí eu pensei, eu falei, poxa, eu tenho que tentar, eu não tenho mais nada a perder, porque o mundo parou ali. Eu falei, gente, se o mundo parasse hoje com a pandemia, o que eu realmente iria estar, né, esse processo de autoconhecimento que estava acontecendo naquele momento comigo. Eu falei, vou fazer psicologia, vou fazer o que eu gosto. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, pelo menos eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Então foi aonde eu bati o martelo e falei, é isso. Maravilha, que bom. E Karina, para você que não conhece, Karina é a nossa atleta aqui, te falar, que é ponta da lança. Essa mulher fazendo agachamento com barra, não brinca meu serviço, Deus não. do céu. É nossa atleta aqui, é referência aqui do movimento. Né? E, além de tudo, a base também é se cuidar, né, Karina? Se você não tiver saúde, como é que a gente dá conta dessa jornada transformadora, né? O que foi essencial para mim, porque durante esse processo também da pandemia, o que aconteceu? As pessoas passaram a fazer exercício em casa, né? E aí, depois que parou, né? Aconteceu a pandemia deu uma estagnada, então foi aonde eu percebi a importância de você tratar o seu mental por meio do físico, porque é uma escada, né? Você acaba tratando, cuidando de uma parte, você vai cuidando de todas as outras também. Então, eu vejo que hoje isso faz total diferença na minha vida. Maravilha. E aqui ao meu lado, uma vez me disseram uma coisa. Diz que houve uma eleição lá em casa. E eu achei muito interessante, que eu fui eleito a um cargo extremamente relevante. E eu fui eleito lá em casa a vice-presidente da Associação de Moradores, lá da minha casa. Ao lado está aqui a presidente da Associação de Moradores, Lívia Vilela. Minha primeira dama. E eu queria perguntar para você, Lívia Vilela, vem cá, que cordão é esse que você tem aí pendurado no seu pescoço? Isso é recente? E eu te pergunto, o que isso revela sobre você, Lívia Vilela? Eu demorando para contar para as pessoas, né, contando de pouquinho em pouquinho, e ele me traz logo para um localcast, para botar logo na internet, né, e todo mundo saber, porque com ele é assim. É verdade. Se não postou, não aconteceu. Mas isso é recente, né, a nossa família está lidando com isso agora há pouco tempo, e começou numa busca desse autoconhecimento. Teve dois fatores essenciais. Uma foi a minha desconfiança em relação ao nosso primeiro filho, o Eduardo, que eu suspeitei que ele era hiperativo desde muito pequeno, desde meses, e comecei a buscar, e aí fui descobrindo o diagnóstico do Eduardo. E aí veio para mim. Falei, bom, os filhos, né? Aí teve a Helena. Falei, bom, se os filhos têm alguma coisa, eu sou parecida, então eu acho que tem coisa aí. E eu tive um adoecimento, né, muito, muito forte esses últimos anos. A nossa família tem enfrentado isso. Agradeço em público sempre a sua coragem, sempre estando ao meu lado nos piores momentos. Só nós dois sabemos os momentos difíceis que a gente passou com a minha doença. Verdade. E com o adoecimento da depressão eu fui buscar respostas. E aí agora, recentemente, a gente realmente conseguiu fechar o diagnóstico do autismo. Eu tenho autismo nível 1 e a vida está mudando completamente, né? As perspectivas de tudo que a gente estava vivendo. Então, o melhor até agora foi ouvir de um médico falar bem assim, olha, a gente pode parar de pensar em tanta medicação e pensar em mais terapias. O exercício físico, né, que eu estou fazendo aqui, que tem me feito muito bem. Pensado em continuar com a terapia que eu faço com a psicóloga, outros tipos de terapia. Então, já foi uma luz no fim do túnel, porque eu me via sempre melhorando um pouco e piorando muito depois. E eu sempre falo isso em todos os lugares que eu estou, o Eduardo e a Helena são a pauta da minha vida, né? E eu tive um pai doente, um pai alcoólatra, que não pôde cuidar bem de mim. E eu não queria marcar a infância dos meus filhos com a minha doença. Eu nunca quis marcar a infância deles em falar bem assim, meu pai saía com a gente e minha mãe sempre ficava em casa trancada no quarto. Então eu sempre me esforcei muito por eles, para que a infância deles fosse feliz, para que a minha doença não marcasse, né, a infância deles dessa maneira tão negativa.
Então eu busquei muitas respostas. E eu agradeço a Deus, porque as respostas têm vindo e à medida que eu tenho me descoberto, eu já tenho me sentido bem melhor. Depois, quando a gente já estava quase fechando o diagnóstico, né, foi um processo de alguns meses, fazendo alguns testes, falando com médicos. E só no processo, quando eu entendi, né, eu falei, Ricardo, eu tenho certeza. Não tem como não ser, são muitos pontos. E aí isso já me trouxe uma paz. Eu falar, ok, agora eu vou lidar com isso e vou viver bem com isso, porque algumas pessoas falam assim, tá na moda agora o autismo. Não, querido, não é moda. Se você escrever para mim que é moda, eu vou te mandar um textão de volta dizendo que isso é 42 anos, era a Lívia criança, né? A infância, né, é muito fundamental para você demarcar um diagnóstico. E o autismo estava lá desde a Lívia, com 2 aninhos, 3 aninhos, 4, 5, né? A fala da minha mãe, a fala de uma amiga que me conhece desde esse período, do meu irmão, dos amigos, da família. Então, o autismo sempre esteve lá. Os prejuízos, né? A dificuldade social sempre esteve lá. Muito bom. Você veio profundo, já viu que a coisa aqui hoje vai ser densa e eu tenho certeza que você vai sair daqui com bons insights e boas reflexões. Agora vamos entrar, terminou o aquecimento, nós vamos entrar no que nós temos chamado aqui do nosso programa de agachamento profundo, onde a gente vai esquadrinhar um pouco mais. E para fazer o agachamento profundo é o seguinte, as pessoas chegam aqui, elas ganham presente, mas tem que pagar também. E aqui nós vamos fazer o seguinte, tá vendo? Nós vamos pagar 10, eu vou botar a turma toda para pagar 10. Então como é que vai ser esse momento do pagar 10? A gente vai tirar o fone e nós vamos fazer 10 agachamentos aqui para poder inspirar, de repente você que está parado, a exercitar o mínimo possível. Pode ser? Vamos lá. Então, tiramos o fone aqui e vamos pagar 10. Eu vou aqui para trás aqui na cadeira mesmo. Olha lá. Então vamos lá, hein? Sentou todo mundo. 3, 2, 1, valendo. Aí. 10. Isso. 9. Boa. 8. Isso. 7. Maravilha. 6. É simples. 5. Boa. 4. 3. Olha, vim aqui para pagar bico. 2. Ok. Maravilha. Conseguimos. Bom demais. É isso aí. É um pouco do movimento. Eu sempre falo aí, de repente você está aí assistindo e você está numa vida sedentária. Eu quero que você saiba do seguinte: nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. Se você fizer um pouquinho de movimento a cada dia, o seu corpo vai se desinflamar, o seu temperamento vai ficar mais controlado, né? Você vai fazer melhores escolhas na sua vida, o que vai edificar o seu caráter. Naturalmente o seu cérebro vai potencializar, isso vai te fazer uma pessoa capaz de se tornar mais inteligente e no final você ressignifica o seu eu, um eu muito mais tranquilo, sem superioridade a ninguém, sem inferioridade, olhando todo mundo em linha e com muita leveza nessa jornada de vida. Fácil não é para ninguém, mas tem como a gente levar com leveza, com alegria e com muita fé e esperança. Fica aí a dica. Muito bom, vamos agora entrar no nosso agachamento profundo e eu te pergunto, Danuska, o que te diferencia, o que diferencia um profissional mediano de um profissional excelente na sua área? Dentro do contexto da psicologia? Dentro do contexto da psicologia. Eu diria que no contexto da psicologia, mas em todos os contextos também, né? Para mim, eu vejo que a profissão precisa fazer sentido, né? Ela tem que ser algo que de fato traz resultado, que funciona, que faça sentido mesmo. Não pode ser, no meu caso, eu percebo que não pode ser só por ganhar dinheiro, só porque a gente tem que fazer algo, mas precisa ser algo que movimenta, né? E também a gente não pode deixar de lado, eu ia falar o conhecimento, mas antes do conhecimento eu entendo que é o amor. Na psicologia não adianta nada você ser super expert, conhecer tudo, ler todos os livros, fazer mestrado, doutorado, se você não tem de fato um lugar de amor, de atender a pessoa, entender aquele ser humano que está no seu lado. E eu falo, Ricardo, de coração, que se eu não tivesse aprendido ao longo do caminho da profissão, conhecesse a Deus, eu não seria a profissional que eu sou hoje. Então, preciso trazer, sim, que a profissional que eu sou hoje
é capacitada porque ora pelos pacientes, porque começa o dia em oração, porque eu falo, Jesus, o Senhor é o psicólogo, eu sou só coterapeuta. O Senhor sabe que essa pessoa do meu lado precisa, o que ela está precisando de cuidado, me usa aqui para o que o Senhor quer que seja feito. E eu vejo que isso faz, de fato, com que tenha fila de espera, que as pessoas tenham resultado, que elas gostem, e que seja rápido também o resultado, porque com a psicologia a gente chega num nível, mas quando a gente tem Cristo junto com a gente vai além. Então, essa é a resposta para mim, assim, de coração. A gente tem que ter o conhecimento técnico, tem, mas a gente precisa ter o amor e o entendimento de que com Cristo a gente vai muito além. Amém, muito bom. Realmente, a gente atingir essa última instância, eu acho que as pessoas, hoje a sociedade está muito resistente, muitas vezes, e adentrar nesse contexto da espiritualidade. Mas quando você desenvolve, de fato, uma espiritualidade madura, né, uma espiritualidade verdadeira, abre-se uma porta e a gente sobe a níveis que a gente nunca imagina, né? É isso, com certeza. Isso faz muita diferença. É claro que tem que ter o respeito pelo paciente que está ali. Sim. Muitas vezes ele não sabe que eu estou orando por ele, mas eu estou orando por ele. Que né? bacana. E eu acredito no poder dessa oração por bacana. ele também. Olha só. Então isso faz diferença, com certeza. Maravilha. Olha, esse é um insight realmente muito importante, né? E aí, Karina, eu te pergunto aqui, nessa sua transição de carreira, existe alguma descoberta recente ou de repente alguma tendência que está mudando a sua forma de você enxergar a sua vida e até mesmo as suas relações? Então, a gente hoje está passando por um contexto muito particular, né, que é a questão das relações. Né? A gente nunca esteve tão próximo de uma máquina, né, a questão da internet, inteligência artificial, muito conectado. Então, eu acredito que isso tem sido hoje um referencial de como as relações humanas estão caminhando, para onde que elas vão, como que elas, até onde, né? A gente não sabe qual o limite disso, mas eu percebo que está interferindo nas relações, né? E não só nas relações, né? Em todos os, na nossa vida como um todo, né? No nosso, porque que acontece? Se você se depara tendo uma relação com uma máquina, você está tendo também, você está internalizando algo. Então, você está trazendo isso também para o seu organismo. Então, é uma relação com você, com os outros. Então, eu percebo que a gente está caminhando para esse processo de individualização e coletivo, quantidade e qualidade. Como que está isso? Realmente, você ter milhões de seguidores, você ter vários amigos, é quantidade ou é qualidade? Então, eu estou percebendo que a gente está caminhando para esse processo de ficar aferindo o que realmente é importante, sabe? Qual a importância de você ter várias pessoas do seu lado, várias curtidas, né? Você ser a pessoa do momento, mas quem de fato está com você no momento que você mais precisa? Quais as qualidades do ambiente, das pessoas que você está inserido? O que realmente está sendo importante? Então, eu acho que hoje as pessoas estão percebendo, porque hoje você está tendo muitas opções com a internet. Então, não é mais uma questão de você falar, estou sem opção para fazer tal coisa, estou sem opção de amigo, estou sem opção de relação. Não, você tem. Você tem várias escolhas, você tem várias opções, mas você se depara hoje com essa questão assim, da qualidade. Então, a gente está caminhando para essa aferição, assim, esse olhar mais crítico e sensível das pessoas que a gente está se relacionando e do ambiente que a gente está se colocando. Para a gente fazer as trocas, para levar a gente para um outro nível. É o que os antigos falavam do fazer pamonha, né? Não era o fazer pamonha, era todo aquele processo de estar junto, de descascar, de debulhar o milho, de cozinhar, de esperar ficar pronto. E enquanto se estava ali fazendo algo junto, se estava realmente junto, né? Isso, conexão, né? Conexão verdadeira, profunda. Exatamente. Que o ser humano tem necessidade disso e a gente tem realmente... A internet tem ganhos, mas a gente está tendo uma perda considerável dessas relações mais próximas. Exatamente. Muito bom. E você, Lívia, eu quero saber de você, qual está sendo, assim, a sua maior dor? Qual tem sido aí o seu maior desejo de vida plena
agora que você se conhece mais? Que a gente sabe, né? Quando tem uma frase, né? Um versículo bíblico que eu gosto muito. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje você se conhece mais. Como é que você tem enxergado isso no seu desenvolvimento e crescimento de libertação mesmo? Quando você fala de dor, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu agora recente. Ano passado eu fui procurada por um cliente, eu sou advogada também, fui procurada por um cliente e tinha tido um problema, uma discussão ali no trabalho dele, e o colega denunciou ele como uma ameaça, ou que teria se sentido ameaçado. E ficou já comprovado ali administrativamente que não tinha sido nada disso, mas como era num contexto militar, teve que ir à justiça e ele me procurou como advogada. Na época ele estava em investigação do autismo também. E eu nem imaginava, né? Ainda estava bem longe de começar a minha busca. E eu comecei a fazer a defesa dele, e quando foi agora, na audiência onde ele foi ouvido, eu tinha acho que tinha 2 semanas que eu tinha recebido mesmo o meu laudo, o meu diagnóstico, e ele já tinha alguns meses, então ele já estava passando por esse processo, né, dessa descoberta. Um adulto também, que passou a vida inteira sem saber. E aí eu tive que fazer a pergunta para ele. Falei, você acredita que nesse momento, porque contextualizando para quem não conhece, o autista ele tem muita dificuldade social. E sem essa dificuldade social não é autismo. Então você não é autista porque você tem uma sensibilidade a um cheiro ou uma etiqueta da roupa. Isso são fatores que somam. Mas o grande diferencial para um diagnóstico de autismo é esse prejuízo social que acontece durante toda a vida. Toda a vida nós temos prejuízos sociais. A dificuldade, às vezes, de entender nas interações, nos relacionamentos. E isso, às vezes, a gente perde relacionamentos, perde amizades, tem dificuldade no trabalho, porque é uma dificuldade real, né? O autismo é uma deficiência. Só que não é uma deficiência que a gente não consegue andar, ou alguns falam, outros não, como eu não tenho prejuízo cognitivo no meu, mas o prejuízo social sempre existiu. Então, quando eu vi ali, eu fiz a pergunta para ele na audiência, eu falei, você acredita que todo esse problema que nos trouxe até aqui foi causado pelo autismo, por essa inabilidade, às vezes, de saber fazer uma leitura correta do ambiente social? E aí eu vi o meu cliente desabar no choro. Porque essa é a dor. Porque eu sofri bullying na escola. Eu sempre fui a criança que estava de lado. Eu nunca fui a criança que era chamada, que era convidada. Eu conseguia fazer alguns amiguinhos, mas era muito pouco. Eu sempre estava ali quietinha no meu canto, eu sempre estava no meu mundo. Então esse prejuízo acontece durante toda a vida. E muitas vezes lá na infância você olha para trás e você fala assim, quantas vezes eu fui rejeitada, eu fui excluída e eu nem entendia por quê. Mas era o autismo, né? Esse funcionamento cerebral diferente, e aí era esquisito para as outras crianças. Os meus papos, os meus gostos, as coisas que eu falava, que eu fazia, eu era muito diferente. Então não era todo mundo que me aceitava, e eu sempre estava ali, sozinha no meu cantinho. E essa foi a minha vida toda. Sempre foi assim. Então, até vou falar isso em público, que, né, meu marido tem um negócio onde a gente recebe centenas de pessoas na semana, e eu já fiquei no balcão para atender. E quantas vezes, Ricardo, às vezes falava bem assim, o aluno chegou, você não deu bom dia, e eu não dei bom dia, eu dei. Aí ele, não, a pessoa passou e você não falou, e eu, ai meu Deus, não falei, desculpa, porque não é por querer, é realmente uma inabilidade nossa, é do transtorno, é do espectro. Então, se você que está assistindo, se você um dia me achou metida, assim, snob ou mal educada, não era. Não era nada disso, desculpa, eu não fiz por querer. É porque, e aí eu vou falar um pouco dessa dor que é essa exaustão que o autista tem. Não é que a gente não goste das pessoas, não é que a gente não quer socializar, é porque a gente chama de bateria social, né? A nossa bateria social ela acaba muito rápido. Então, nessa interação que eu estou tendo aqui com vocês, vocês vão sair e vão estar bem, vão continuar falando e conversando com as pessoas o dia todo. Eu preciso ficar quieta para me recuperar, porque é um exercício
muito grande. Por exemplo, a gente está indo para encontrar amigos num restaurante. Ricardo está indo. Eu estou pensando, eu tenho que chegar, eu tenho que falar com as pessoas, eu não posso esquecer de falar com as pessoas. Aí eu tenho que lembrar das regras sociais para que eu não esqueça delas. Isso cansa bastante, porque o que é natural para a grande maioria das pessoas, para nós é um exercício. Eu tenho que lembrar de falar. Será que eu fui mal educada? Será que eu falei demais? Será que a pessoa entendeu o que eu falei? Será que eu não... Então você está o tempo todo se esforçando. Então isso é uma dor. Engraçado, né? Como é que Deus une as coisas, né? Com diagnóstico de autismo, extremamente reservado e com dificuldade social, casa com o que ela fala, né? O Silvio Santos, que gosta de estar no meio de gente, quer fazer movimento, quer fazer evento, quer chamar gente. E um caso aqui curioso, né, do início do nosso relacionamento, né? Uma vez que a gente acordou cedo, eu levei ela para o clube, do clube a gente foi sair para um almoço, depois fui visitar uma outra pessoa e fomos indo. Quando deu 7 horas da noite, chegando em casa, eu cheguei para ela e falei assim, o dia hoje foi tranquilo, né? Gente, ela falou, meu Deus, ele vai me matar. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente está se aprendendo com o outro. Eu deixando a minha loucura do movimento, pelo movimento, vamos embora para cima, e aprendendo a contemplar, e ela também se desenvolvendo. Você vê, as coisas de Deus é justamente para a gente encontrar o equilíbrio, esse meio. E tem ido bem, né? Entre tapas e beijos é ódio e desejo, mas você tem sido, eu falei isso para você, né? Eu nem sei se eu joguei um peso muito grande nele, doutora, porque eu falei para ele, você agora é o meu apoio. O que os autistas, né? Até vai cair um pouco em desuso, essa coisa do nível de suporte, mas eu sou o que eles diagnosticam como nível de suporte 1. Eu não tenho prejuízo cognitivo, eu falo, eu não tive atraso na fala. Então, mas eu tenho vários prejuízos. E hoje, não a dor, mas a descoberta de falar bem assim, eu não quero olhar isso como uma dor, mas olhar de falar bem assim, bom, agora eu própria tenho que entender que eu preciso de suporte. E ele é o meu principal suporte. Então, a gente estava conversando aqui um pouco, tem coisas que eu me obriguei a vida inteira a fazer, que não eram fáceis para mim, às vezes eram muito difíceis, me causavam muito sofrimento, muita angústia, e eu tinha uma fala interna de falar assim, mas se todo mundo faz, você tem que fazer. Se todo mundo consegue, você tem que conseguir. E agora com o diagnóstico eu vou tirar essa máscara e falar, não, eu não consigo. Eu preciso de suporte, eu preciso de ajuda para fazer isso. Mas vão continuar também existindo várias outras coisas que eu sou capaz de fazer. Então eu vou me apegar a elas, eu não vou mais me apegar ao que eu não consigo. Eu vou me apegar àquilo que eu consigo. E aquilo que eu não consigo e eventualmente eu precise fazer, eu vou ter que ter essa humildade de falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém esteja do meu lado, me dando suporte para que eu consiga fazer. E o autista, ele precisa muito, porque, como eu falei, como às vezes a gente fica muito à margem da sociedade, você não é o popular, você não é o que tem amigos, isso gera um sofrimento. Porque, como eu disse, a gente quer socializar, a gente gosta das pessoas. E aí, quando você se vê sozinho, isso gera uma angústia, um sofrimento muito grande. Entendeu? Então, eu aceitei, vim falar aqui, que você sabe que eu sou tímida para isso, mas justamente nesse intuito de levar informação para as pessoas e falar bem assim, não exclua o autista, mas traga ele para perto com carinho, com paciência, sabendo que se ele tiver um suporte emocional, ele vai conseguir fazer muitas coisas e ele vai ter uma vida satisfatória, porque quando eu às vezes converso com outros autistas, é uma dor comum. Fala bem assim, poxa, eu me sinto muito excluído, porque eu sou meio esquisita, eu tenho esse meu jeito, e isso dói. Isso dói, às vezes, ver que as outras pessoas têm o social e que a gente não consegue ter. E que eu também acho interessante, sabe, Lívia, na sua fala, é a questão do preconceito, né? Que também, assim, as pessoas, elas demoram para buscar, assim, nós somos de uma geração que não existia esse tipo de diagnóstico. Não. Os professores, né, não tinham esse olhar. Então, imagina você quando criança, eu quando criança, a gente
veio de uma geração que a gente não se preocupava com isso. Os familiares nem sabiam que era isso. Né? Exatamente. Então, hoje, você, né, a gente hoje com conhecimento, com a evolução da ciência, a informação, então olha só, os benefícios, né, da tecnologia, da internet, porque tem a vantagem também. Então, você trazendo isso, né, para a pessoa, ela pensar assim, poxa, eu vou para o psiquiatra, eu não me sinto bem, as pessoas, né, os familiares, dependendo, a pessoa precisa desse suporte. Né? E hoje a gente está tendo informação para isso. Né? Quando você machuca uma perna, ninguém manda você se levantar e sair andando ou correndo. Todo mundo está vendo que você está com a perna machucada. Mas quando é o seu emocional que é atingido, as pessoas olham para você e vê que você está bem. Então, né? Você está normal. Né? O autismo é esse símbolo aqui, o girassol, ele indica justamente isso. A minha deficiência é invisível. Você vai passar por mim na rua, você vai acreditar que eu sou normal, que eu sou perfeita. Mas existe uma deficiência que ninguém vê. E aí, quando, né, em momentos muito difíceis que eu passei da depressão, eu ouvi pessoas falarem bem assim, mas você tem um marido que te ama, que está aqui do seu lado, você tem filhos lindos, você tem o seu trabalho. E aquilo, no fundo, faz você se sentir pior. Porque é como se você não tivesse gratidão por tudo de bom que Deus estava me dando. Eu sempre tive gratidão pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. E como eu disse antes, eu lutei para estar bem, especialmente por eles. Porque eu entendo quem desiste da vida. Eu entendo. Quando eu fico sabendo de notícias, eu sempre me emociono, eu falo para Ricardo, essa pessoa estava sofrendo muito. Ninguém é capaz de imaginar o que ela estava passando para ela chegar a esse último ato de desespero, de falar, eu quero me livrar desse sofrimento, eu não aguento mais. Eu sei onde está nesse lugar. É muito difícil, é muito escuro. E as pessoas falam assim, mas você tem muitas coisas boas, né? Hoje eu estou descobrindo que a minha depressão ela pode ser tratada de outras maneiras. E ela é uma comorbidade muito alta. Muito comum entre os autistas. Por causa, às vezes, dessa exclusão, dessa rejeição, dessa falta de conhecimento das pessoas, da falta de empatia, de paciência, de suporte. E aí você vai se sentindo cada vez mais sozinho, mais desesperado, mais incompreendido. E aí muitas pessoas vão para o lado, às vezes, de uma rebeldia, de uma revolta. Não, e julgamento, né? Porque assim, poxa, ela não olhou para mim. Como que essa pessoa tem algum problema, né? Um transtorno, se ontem ela estava rindo? Se ontem ela estava bem, de bem com a vida? Eu vi uma frase que define muito bem. Ninguém finge estar mal. A gente finge estar bem. Quando a gente está numa crise, muitas vezes eu vinha para cá, eu saía de casa às vezes chorando, vinha no carro chorando muito, 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 muito mal. Mas aí eu sentava aqui, as pessoas começavam a chorar e eu tinha que estar o quê? Bem. Então eu fingia estar bem. Muitas vezes eu fingia estar bem, mas eu nunca fingia estar mal. Só que a verdade é que quando você tem essas questões emocionais, você não pode estar mal na frente das pessoas. Né? E isso é interessante, né? Você falando isso, uma psicóloga que está se formando aqui, isso é muito comum na psicologia. Né? Você é uma pessoa que sente, que tem dificuldade, que passa por desafio, e aí você chega no consultório, enxuga suas lágrimas e tem que estar pleno para poder cuidar de todo mundo. Tem que estar plena para cuidar de todo mundo. E esse é um grande desafio dentro da psicologia também, né? Porque é essa o nosso dia a dia, a nossa realidade. E aí, você está bem? Estou bem. Vamos lá e fala do problema das outras pessoas. Assim. Mas existiria um pouco disso, né? O cuidar do outro, você acaba se cuidando também? Como é que funciona isso nos atendimentos? Porque eu vejo assim, qual é a minha experiência? Muitas vezes o professor, eu sempre separo a personalidade. Eu sempre brinco assim, fazer aula com o Vilela deve ser muito bacana. Agora, conviver com o Ricardo é mais desafiador, porque o Ricardo às vezes é calado, é chato, mal-humorado e tudo mais, mas o Vilela construiu uma personalidade dentro de sala de aula que eu consigo deixar tudo lá fora. É isso. E vem. E muitas vezes o Vilela ativa e melhora o Ricardo. Quantas vezes o Vilela é o terapeuta do Ricardo, que eu venho aqui, dou uma aula e eu saio melhor dos pensamentos. Acontece isso na psicologia também? Demais. Uma conversa que a gente está tendo com o paciente serve muito para a gente.
Né? Acontece isso na nossa vida aqui. A gente está aqui conversando, eu falei, gente, estou aprendendo com ela, estou aprendendo com você, estou aprendendo com você. Porque é isso, a gente está sempre aberto para poder aprender. E na terapia, muitas vezes, acontece isso. O paciente chega com uma coisa que você fala, nossa, como eu precisava ouvir isso hoje. E agora, Danusca, eu vou te botar numa fogueira boa. Vou te botar numa fogueira boa. E, pessoal, fica atento. A Karina falou de uma coisa muito marcante aqui, que falou de qualidade, quantidade e qualidade das relações. Relacionamento. A Lívia veio falando aqui justamente sobre o autismo e essa inabilidade social. Eu te faço a pergunta, analisando essas duas respostas, qual análise profissional que você faz e qual aprendizado que a audiência pode ter em torno dessas duas levantadas de bola que tivemos aqui? Eu estava observando assim, muito na nossa conversa aqui, essa parte do se conhecer, né? Você trouxe isso, a Lívia trouxe isso. Perfeito. E eu vejo que, como é importante para a audiência, né, trazer isso e valorizar e buscar se conhecer, né? E não desistir dessa busca. E confiar no processo também, né, Lívia? Porque eu vejo assim, a Lívia trazendo isso e no dia a dia na clínica também. Um bom diagnóstico faz toda a diferença. Se você está tratando o paciente com um diagnóstico errado, você está rodeando e não consegue, de fato, trazer uma melhora. Mas quando consegue acertar no diagnóstico, né, quando eu trabalho o sono, por exemplo, às vezes tem cara de insônia e não é. Às vezes é um transtorno de ritmo. Então, precisa, de fato, de um diagnóstico correto. Tem algumas pessoas que chegam na terapia com problema de insônia, eles estão tratando TDAH como se fosse ansiedade. São coisas diferentes, a gente precisa ter. E a Lívia, eu vejo assim, né, no caso dela, que especificamente estava narrando, tanto que é libertador você se conhecer. Quando é libertador você entender o que você está passando. Então, juntando aqui dentro dessa parte do foco da saúde emocional, assim, se você não está bem, procura ajuda. Porque aonde você chegou hoje é até onde você conseguiu chegar sozinho ou com o suporte que você tem. Mas se você tiver outros suportes, expandir um pouco mais, você consegue ir além e entender um pouco melhor o que você tem, né? Então, abre a mente e se abra para poder conhecer, buscar e identificar o que você tem e conte, trazendo com o que você falou dos relacionamentos, né? Conte, é importante a gente poder também contar com as pessoas que estão à nossa volta e abrir o coração, né, Lívia? Assumir e abrir o coração para as pessoas que estão à nossa volta para a gente ter essa rede de apoio. Todo mundo precisa de apoio. Todo mundo precisa ser entendido. E dentro disso também, o momento que o Ricardo está vivendo, eu acredito que também é interessante, né? Você conseguir entender a sua esposa, conseguir estar ali disponível para poder ajudar. Então, a gente precisa cuidar da gente, mas a gente também precisa cuidar de quem está perto da gente. E se tem alguém perto de você que está sofrendo, a gente tem que parar de sair dessa correria louca e olhar, buscar entender, identificar e buscar essa ajuda. E dentro do campo da saúde emocional em si, a gente conversando, né? A psicologia é um tratamento, não é um medicamento. Mas fazer terapia é um tratamento. Então ajuda. E tem muitas pessoas que ainda têm dedos com isso, ainda ficam, né? Não, vou fazer terapia, não gosto de terapia, vou ficar lá só falando. Tem muitas abordagens diferentes dentro da psicologia. E é um tratamento que pode ajudar, sim. Você que está sofrendo, alguém que você conhece que está sofrendo, uma terapia, às vezes, no contexto familiar também faz diferença. Então, sintetizando, né? Se cuida. Sim. E de uma forma ampla também, né? Não só do emocional, porque às vezes é o emocional que está ruim, mas cuidado físico, cuidado espiritual, tudo isso faz muita diferença. E vocês falaram, e eu sinto isso também, os pacientes também, como é importante fazer uma atividade física. Né? Como é fundamental, dentro de um contexto emocional, cuidar do físico. Verdade. E eu estava conversando com um paciente essa semana e falando para ele que Deus não nos fez para estar sentados como nós estamos atualmente, na frente de um computador, ou os trabalhos, de modo geral, sentados. O nosso corpo não foi feito para ficar sem movimento. Deus nos criou para ter um corpo em movimento. Então, fazer essa atividade física é dar essa vitalidade que Deus nos criou para ter. E a gente tinha que estar fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. É para isso que a gente foi criado, né?
E quem não faz o tempo todo precisa, pelo menos, uma vez por dia. Fazer o mínimo. Todos os dias, Todos mas os um dias. momento desse dia, fazer esse mínimo para que esse corpo tenha essa saúde. Reaja, Porque né? está muito relacionado. É né? verdade, muito bom. E você, Karina, eu queria saber o seguinte. Você relatou aqui a sua idade, 25 anos. Né? O que você sabe hoje Recém-completados. que gostaria de ter aprendido antes? Conta aí pra gente. Olha, você não ter medo de tentar, né? Você confiar na sua intuição, e você consegue isso se conhecendo. O processo terapêutico foi muito importante para mim durante essa caminhada, né? Então, hoje eu me vejo assim, poxa, assim, eu me vi descobrindo coisas depois que eu parei só de focar numa possibilidade só que a vida poderia me dar e abrir o leque para outras, sabe? Porque até então só era concurso público, eu só seria feliz se eu passasse, eu só poderia ter merecimento depois que eu almejasse, depois que eu fosse servidora pública, e eu percebi que não, que a gente precisa ter calma primeiro para passar pelo processo e aproveitar as oportunidades durante essa jornada, porque essas oportunidades aconteceram na minha vida, Ricardo. E eu, por estar muito focada, centrada e um sistema de rigidez mental, só que seria feliz só por conta daquilo, me fez ficar limitada nesse sentido. Então, é isso, é você não se limitar. Aproveite as oportunidades, porque elas vão aparecendo durante a trajetória, né, da sua vida. Não sei quem está passando por isso, né, se está numa fase de transição de carreira, ou então está se questionando, está com incômodo. Sane seu incômodo. Não deixe ele te dominar, sabe? Ficar ali batendo na mesma tecla, não. Vá em busca dessa resposta o mais rápido possível. Né? Porque a virada pode estar ali. Porque foi isso, quando eu comecei a mudar o meu comportamento, as coisas foram ficando mais, sabe, eu fui ficando mais feliz, mais alinhada com esse propósito, entendeu? Então, isso fez toda a diferença para mim. Maravilha, muito bom. E você, Lívia Vilela, te fazer uma pergunta seguinte. Agora vamos falar de coisa boa, né? Porque os diagnósticos, vem aquele susto, vem aquela reação. Eu quero te perguntar qual está sendo a sua perspectiva positiva quando você enxerga para a sua vida e agora, com essa verdade presente para você, com esse diagnóstico de autismo. Agora você tem que olhar para frente e falar, bom, agora eu me descobri, eu entendo, é uma verdade que veio à tona. Qual é a sua perspectiva positiva agora para frente? Eu vou fazer igual a polícia, botar o crachá e falar, não vou. Não, tô brincando. Eu vou exemplificar para vocês como que vai ser a vida a partir de agora. Eu ainda estou descobrindo um monte de coisa. Eu tenho estudado muito, tenho assistido muitos podcasts de profissionais. Tem o doutor Tiago Brunet, tem a doutora Ana Beatriz Barbosa, que fala muito. Ela é ótima, tem muitos profissionais bons. Tem o Lucelmo Lucena, que é o Luna Aba. Ele é autista também, nível 1, e ele tem doutorado nessa área, então uma pessoa que estuda bastante. E eu gosto, todo dia eu escuto um pouquinho do que eles estão falando, para me entender, né? Para me descobrir ainda mais. Então, mas exemplificando para vocês assim, como que vai ser a vida daqui para frente, eu tiro pela nossa última viagem. Minha família ama praia. Eu não gosto de praia. Eu sou autista, aquela areia me arranha, o sol queima minha pele, me faz sentir muito desconfortável, eu não gosto. Praia é um sofrimento para mim. Sensorialmente é uma experiência terrível. A melhor experiência que ela teve foi na nossa lua de mel. Não sei se vai bater Nossa, pela nem vontade. me lembra da nossa lua de mel. E... Agora você vai ter que contar. Gente, que ideia que eu tive. A gente foi pra praia no Ceará, né? E aí, esse aqui ainda... Eu não sabia quem eu era, ele tampouco, os dois, né? Parece duas crianças correndo com a faca no parquinho. E aí ele quer praia, ele quer sol, ele praia, quer movimento, ele quer fazer windsurf, ele quer estar dentro do mar.
de manhã até de noite. Enquanto tiver, ainda quer entrar na piscina à noite, o segurança mandou ele sair. O segurança do hotel falou, senhor, por favor, saia de dentro da piscina. Não quer parar. Então, você imagina, eu no sol do Ceará, e ele me botava para andar 2, 3 horas na praia. No terceiro dia, eu tive micro queimaduras, assim, tive que comprar pomada. Gente, um horror. E ele, vamos, e eu vou para onde? Eu não aguento mais. E ela me chamando para ficar, vamos ficar aqui lua de mel, né? Filmezinho, quarto escuro. Eu falei, mas o sol tá lá fora me chamando, vamos pro sol. Como é que essas pessoas se casaram? Meu Deus, branquinha, né? E eu branquinha, aquele sol. Então, assim, sensorialmente, a praia para mim é um dos piores lugares que existem. Mas eu conheço autista que gosta, já conversei com autistas que gostam. Eu não gosto. Desde pequena, minha mãe conta também que me levava para a praia e eu não queria mais ir. Rapidinho pedia para voltar. E a gente foi agora recentemente para o Rio de Janeiro, e aí eu já estava bem ciente de que fecharia o diagnóstico do autismo, e eu passei até a perspectiva de me respeitar. Porque, como eu falei para vocês, eu tinha uma cobrança muito interna de eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho. E aí eu conversei com ele. Falei, não vou. Saber dizer não, né? Não vou. E aí a minha mãe tinha ido, depois meu irmão chegou também com a minha cunhada, então eles iam e eu ficava no apartamento feliz e contente. Eu estou estudando, estava vendo minhas coisas. Então as horas que eles ficavam na praia, eu ficava ali me recarregando da bateria social, cuidando das minhas coisas e eles felizes na praia, tomando coco, se queimando, ficando todo marcado, cheio de areia. E eu quietinha no apartamento, ar-condicionado ligado, achando a vida maravilhosa. Ele chegava, a gente ia almoçar, eu estava bem, ia socializar, conversava com todo mundo, estava bem com todo mundo. No final da tarde, aí sim eu gosto da praia. E dar uma caminhada na orla, já com o sol mais ameno. Aí a gente estava com a pipoca, com a nossa cachorrinha, levava a pipoca para dar um passeio. Aí foi bem. Por quê? Porque a Lívia adiante se forçava a ir. E aí é o que a gente chama de desregulava. E aí no que desregulava, vinha a crise de nervoso, vinha um choro, virava uma briga, eu ficava muito mal. E aí a viagem, que era para ser um momento bom, se transformava num pânico. Então, agora, me conhecendo mais, é isso que eu vou fazer. Eu não quero usar, e não vou usar, não é meu perfil, o autismo como desculpa para nada. Mas ele vai ser a minha justificativa para te dizer, olha, isso não dá para mim. Ou eu preciso que seja feito dessa maneira para que eu fique bem. Eu não vou mais me forçar a fazer coisas igual me forcei a vida inteira. Isso me levou a adoecer, a ter uma depressão muito forte, a ter crises de ansiedade muito, muito fortes. Então, durante um tempo eu tive síndrome do pânico. Então, me respeitar agora vai ser a minha prioridade, entendeu? Respeitando os outros, mas me respeitando primeiro. Eu não vou mais me colocar em situações onde eu sei que só vai me causar sofrimento. Muito bom, profundo, né? E aí, antes da gente entrar no nosso último bloco, eu quero saber o seguinte: está gostando do conteúdo? Deixa aqui nos seus comentários, né? O comentário, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão do tema. E lembra, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha. Eu vou lançar um desafio para você. Compartilha esse conteúdo para pelo menos 10 contatos, que eu tenho certeza que haverá pessoas que vão assistir a esse programa e vão sair melhores do que chegaram. Então fica aí uma responsabilidade para a gente fazer o que eu tenho dito, o barulho dos bons. Vamos fazer esse conteúdo chegar para cada vez mais pessoas. E aí, meninas, aqui, né, vocês já sabem, você é minha atleta, Lívia está aqui, Danuska já treinou aqui com a gente também. Sempre no final dos nossos treinos tem um que a gente chama, é a fase mais esperada, que é o momento luz azul, onde a gente faz o alongamento final, onde a turma relaxa, onde traz um momento mais de introspecção. E aqui no Localcast também tem o nosso momento luz azul, onde a gente vai aprofundar um pouco mais nesse pensamento, e eu quero trazer um pouquinho do contexto da espiritualidade. E aí eu te pergunto, Danuska, como é que está o olhar da psicologia, dos seus atendimentos, justamente para a espiritualidade do indivíduo? Como é que está isso? Há espaço? Como é que você tem visto?
O que eu percebo que, de fato, nós somos, né, um tripé. Tem a parte do nosso corpo físico, matéria, fisiológico, orgânico, a parte que entra também o exercício físico dentro desse contexto, a parte mental, cognitiva e a parte espiritual. Então, nós estarmos apoiados nesse tripé é muito importante. E quando a gente está com uma base dessa ruim, a pessoa tende a ter um desequilíbrio maior. É mais difícil da gente ficar firme, né? Então, cuidar dessas 3 partes é muito importante. E eu percebo assim que dentro da psicologia isso tem sido mais abordado. A espiritualidade ela tem crescido. Se a gente for conversar com as pessoas, mais pessoas têm buscado cada vez mais isso. E abordar um paciente que muitas vezes chega no consultório com um sentimento de culpa que está relacionado com a forma como ele foi criado, que Deus castiga, por exemplo, e você não falar da espiritualidade dentro desse contexto, é você deixar de fora uma parte muito grande. Então, é importante, dentro do contexto que você vai atender uma pessoa de uma forma integral, trabalhar e entender como que é essa espiritualidade dela. De forma alguma impor a tua. Não é sobre isso, né? Sobre cada um respeitar, mas entender que espiritualidade não é religiosidade, não é igreja, não é crença, é um contexto de espiritualidade. Então, cuidar desse tripé é muito importante. E isso não pode deixar de ser olhado dentro do contexto da psicologia, né? Então, se você... Eu entendo. Sendo uma profissional da psicologia, sabendo que isso é importante para a pessoa, eu falo, não, sobre isso a gente não conversa aqui, porque isso não cabe à psicologia. É você rachar e cortar a pessoa, né? Verdade. Então, precisa ser olhado, ser visto, é isso que você acredita, é isso que você entende, fazer um movimento de entender, de respeitar e de direcionar para isso que é importante para ela também. Então, faz parte. Faz parte. 360, não é? É verdade. 360. É integral, Integral. né? Então, precisa ser olhado também. Muito bom. E você, Karina, como é que está uma estudante de psicologia dentro ali do universo acadêmico e como é que você percebe também essa espiritualidade no contexto da psicologia? Agora com o olhar estudante. Então, foi muito interessante, né? Porque a gente entra na faculdade de psicologia, a gente já questiona, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Trabalhar espiritualidade e as questões psíquicas, porque elas se misturam um pouco, né? Os nossos sentimentos. Ah, Deus me abandonou. Primeira coisa que a gente pensa, né? Ou então, não, como é que, né? Assim, não, quem já até escutei de algumas pessoas, né? Quem faz psicologia não cuida da espiritualidade, ou então aborda a religiosidade. Então, são conceitos muito que as pessoas misturam muito. E eu estou começando a aprender que não, que como a doutora Danuska, como bem mencionou, espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra, né? Então, o psicólogo, o que eu mais tenho aprendido é o não julgamento. Se você está entrando ali, se você quer exercer a profissão de psicologia, a primeira coisa que você tem que fazer é não julgar. Até mesmo porque aquela pessoa, ela vai entrar com o histórico de vida dela. Às vezes, o contexto dela, ela está inserida em um contexto em que sequer ela teve acesso a determinadas informações que você teve como psicólogo, ou então como qualquer... Isso não coloca você ou qualquer outra pessoa no local de superioridade. Não, a pessoa ela exerce a espiritualidade dela de uma determinada forma. E o não julgamento é a chave para você tentar adentrar realmente, você exercer empatia com a pessoa que você está lidando, né? Com aquele mundo, com aquele universo que está se colocando literalmente nas suas mãos. É uma vida que está ali. Então, a minha crença, a crença da Karina como pessoa, né? É uma. Eu, como psicóloga, eu estou vendo uma pessoa que é totalmente diferente de mim, que teve um histórico, uma vivência, ela tem uma origem diferente. Então, essa questão ela ficou muito bem resolvida. Você, é claro,
Né, que você, aí todo mundo fala, então você é neutra, né, a neutralidade. Então quer dizer que você vai para o setting terapêutico sem você exercer. Claro que eu tenho as minhas convicções, né, mas eu não posso impor uma convicção a uma pessoa que está ali que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito. Então, não julgamento para mim foi algo que ficou muito marcante nessa jornada. Muito bom. E você, Lívia? Pergunta você acredita que a espiritualidade te auxiliou a lidar com autismo, mesmo não tendo esse diagnóstico, e de que forma a sua espiritualidade te ajudou, se é que isso te ajudou? Bom, a minha história com Deus, ela é muito antiga, né? Vem desde a minha infância. Deus me chamou para Ele na infância. Minha família não tinha religião nenhuma e eu não tinha educação espiritual nenhuma na minha casa. Foi uma busca minha desde criança, sozinha. E eu vejo Deus cuidando de mim esse tempo todo, né? Me guiando nas coisas que foram acontecendo na minha vida, nas escolhas que eu tive, aonde Deus está me levando. E eu ainda vejo, né, várias oportunidades na minha frente. E tudo eu tenho confiado a Deus, né? Aquilo que Ele quer para mim. Então, quem me conhece sabe da minha fé, sabe dessa busca espiritual que eu tive desde muito cedo. Encontrei uma religião onde eu já estou há mais de 24 anos. E lá eu tenho encontrado muitas respostas. E nos piores momentos que eu passei, eu não me dei por vencida porque eu sabia que tinha um Deus por mim. Eu tinha fé de que aquele momento difícil iria passar. E eu falava, um dia eu vou usar isso para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Eu falava assim, porque hoje eu tenho essa autoridade de falar para qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil. Calma, isso não é o fim. Tá difícil, tá muito difícil. Eu sei que tá doendo muito, mas confia que isso vai passar. Isso também vai passar. Então, ter essa experiência e essa maturidade hoje diante das dificuldades, ter essa tranquilidade, primeiro de saber que Deus está cuidando de mim, porque eu acredito assim 100%, que Deus cuida de tudo na minha vida. Se eu fosse contar experiências aqui, a gente ficaria horas, de inúmeros momentos onde Deus se revelou tremendamente na minha vida, milagres, coisas incríveis que aconteceram. Então, isso me fortalece, porque eu sei que eu não estou imune a ter uma vida perfeita, sem problemas, sem uma doença, sem alguma dificuldade. Mas hoje, com a maturidade, já por tudo que eu passei, eu tenho a tranquilidade de saber, isso também vai passar. Muito bom. E para poder fechar, eu gosto sempre de trazer um contexto e dentro daquilo que eu acredito. E eu sou cristão, e eu sempre olho para a Bíblia com um olhar do intelecto, tentando compreender aquilo a partir da compreensão. Eu senti. Muitas vezes as pessoas querem sentir para compreender. E eu estou buscando fazer um caminho inverso. Eu primeiro compreendo, falar, entendi. E quando eu entendo, eu sinto. E eu queria fechar com um pensamento de algo que eu aprendi muito, um remédio para a ansiedade. Hoje nós temos aí o Brasil é o país mais ansioso do mundo, nível de ansiedade altíssimo. E eu queria, com muita verdade e com muito amor, te passar um conselho, um remédio bíblico sobre a ansiedade, e isso transformou a minha maneira de enxergar a minha ansiedade, que está em Filipenses 4, versículo 6, versículo 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém. Quando você para entender esse verso, o que ele está dizendo? Quando você está com muita ansiedade, o que você tem que fazer? Você vai diante de Deus, no seu reservado, no seu quarto, sozinho, se ajoelha, ora, suplica, e no final você agradece, porque você pegou aquela tua ansiedade e entregou para Deus, e já agradece. E quando você faz isso verdadeiramente, a paz, que não é sua, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém. Faça isso, coloque em prática
e depois você volta aqui nos comentários e vem contar essa sua experiência, que vai ser verdadeiramente transformadora. Então, mais uma vez aqui para a gente fechar, Karina, muito obrigado aí pela sua participação. Maravilhoso. Danuska, Obrigada, um prazer, muito uma honra obrigado. estar aqui. Lívia Vilela, muito obrigado. E para você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e compartilhe esse conteúdo se você gostou para pelo menos 10 pessoas. Esperamos você num próximo programa. Até breve, e mais uma vez agradeço a MEC por estar junto desse projeto, agradeço a Chesu que está junto desse projeto, agradeço a Biomagistral Farmácia de Manipulação, a Authentic Nutri, que sem vocês também não seria possível a realização desse projeto. Um abraço e até o próximo programa. Localcast!